Salve Corinthians, salve galera do Timão, ô fiel, chega fortalecendo com like, porque tem notícias do Corinthians, aqui todos os dias tem notícias do Coringão, então fiel, chega representando porque é oficial, Corinthians oficializou a compra do goleiro Hugo, fiel. Vamos pro vídeo aqui, fortalece com like, porque o Hugo é do Corinthians, agora é oficial, vamos lá. Oficializou agora, hein? É boa. Hugo, goleiro do Corinthians, 50%. O Corinthians avisou o Flamengo, né? Que tinha ali no contrato a opção de compra, né? A partir do dia 10. A partir do dia hoje. 10, né? O presidente se enganou, né? Pensou que era dia 1. Que era dia 1, não era, dia 10. E o Corinthians avisou o Flamengo que vai fazer a opção de compra no valor de 800 mil euros, né? Por 50%. Por 50%. E vai pagar também, né, mano? Vai ter que pagar, na verdade, vai sair por 1 milhão. Porque já pagou 200 mil euros pelo empréstimo até o final do ano. Então, vai pagar quase 1 milhão de... O pacote todo deu 6 milhões, né? De com reais, esses 800 mil dólares aí que tá usando pra comprar Euros. e tudo mais. Euros. 800 mil euros. Agora, eu li hoje, não é que isso vai impedir de alguma maneira, mas eu li A hoje garantia tava pegando, né? que o Flamengo tava querendo aí dar uma embolada no meio do campo, porque teve ou está tendo problemas para receber dinheiro do Corinthians referente ao Mateuzinho, e agora está querendo exigir garantias bancárias de que o Corinthians pode e vai pagar as 4 parcelas semestrais do goleiro. Então, né? Vai ser pago em 4 vezes. O Corinthians, ele alega que dentro do contrato não tem a exigência de garantia, porque quando você vai fazer alguma coisa assim, você tem que já colocar a exigência, inclusive como o Flamengo fez no negócio do Mateuzinho, que é a Brax, que é aquela empresa de publicidade das placas ali do gramado, E deu um embrólio, né, que não foi pago, né? Então, mas seria a forma de garantia de pagamento ali no caso do Mateuzinho. No caso do Hugo, aí o Corinthians alega que não tem isso. Então o Flamengo ele estava solicitando ou o valor à vista ou a garantia de pagamento. E nesse caso, velho, por mais que o Corinthians ele bata... Então, o Corinthians ele tem um contrato e ele fala, não sou obrigado. Se não tem a garantia aqui para eu apresentar... Se eu não pagar, exato, aí você protesta. Antes, aí você protesta, mas eu acho que... É ruim, cara, porque o Corinthians, nesse caso, ele tem sido um mal pagador aí com vários atletas, não só o Mateuzinho, mas o Cuiabá lá também não recebeu a transação do Raniel, enfim. Eu acho que os clubes aí que vão fazer negócios futuros com o Corinthians, eles vão colocar, sim, esse tipo de cláusula pra justamente ter a garantia de pagamento. Porque você não vende um jogador... Tá com uma fama, né? Exato, você não vende um jogador pensando em depois não receber. E quem tá falando, mano, mas você tá falando isso aí contra o teu time? Tô, porque se você que tá no teu carro agora aí ouvindo e pode estar me criticando, imagina você trabalhar pra qualquer empresa e na hora de você receber não cai na tua conta. E tava você vai achar legal? Né? Não, e outra, isso combinado só prejudica não é o clube, né, mano? É ruim pro clube e pros torcedores, porque isso depois vai dificultar o Corinthians no mercado a buscar jogador. Por quê? Porque as pensar gestões... 2 vezes, né? Porque as gestões passadas foram acumulando essas dívidas, foram deixando de pagar, então vai sujando, vai manchando a instituição. E fora isso... Mal pagador, né? Mal pagador. Não, e fora isso, cara, tem esses processos aí que os empresários estão movendo, o Carlos Leite, o André Cury, enfim. O Corinthians, ele tá tendo receitas aí que estão sendo bloqueadas, cara. Então, o clube que tem pra receber, ele fica preocupado. Ele fala, porra, é uma ação de 30 e poucos milhões. O outro bloqueou mais 12. Teve uma penhora agora de 28. Entendeu? Tipo, umas puta paulada, mano. Então, é dinheiro que é retido na fonte, Motinha. Não passa nem pelo caixa do clube. É difícil, hein? Ô, mano... Nessa grana que compraram o goleiro, tá a conta também daquela grana que tinha que pagar pra usar ele contra o Flamengo? Acho que Sim, isso aí já pagou. pagaram. Isso é já antes. A pagaram. multa, Domênico? Não, a multa você paga na hora que usa. Na hora que usa. Então, Tá o Corinthians já já pagou essa Já pagou. multa, Já pagou inclusive 2 vezes, né? esse valor, já. não. Na primeira não Foi, teve? no Brasileiro Mas e a ainda primeira não da Copa foi do esse. Brasil. Ah, Da tá, Copa tá. do Brasil. Primeiro e É, segundo sim, turno. sim. Foi 1 milhão já. Teve 2, né? 1 milhão pelo brasileiro, agora no Agora jogo de não vai volta pagar. não vai ter que pagar Porque mais. já fez essa porque opção de fez a compra. compra. Porque já comprou, né? Então, aí por isso que eu falei que o pacote inteiro já deu esses 6 milhões pelo valor de Já tá compra. incluído? Isso, Daí, ô, mais, Lelê. Mais o valor do empréstimo. Pela multa idade que pagou. dele, pela idade, e a gente sabe que o goleiro normalmente tem um crescimento como amadurece, Mas tá é dentro. estranho, né, mano? Essa Não, é história merreca, do Hugo. mano. Mas não é Tá estranho essa dentro. história do Hugo, por exemplo. Na verdade... Eles não colocavam fé no Hugo. Exatamente, porque de colocar um valor assim tão baixo por um goleiro novo, né? Foi um valor bom pro Corinthians, vocês, se vocês lembram, o mano que vê mais coisas do Flamengo, queimaram ele muito forte quando ele Mas não é jogou. que queimaram. mano. Queimaram foi Ó, o não Portuga jogou falando nada. que você agora virou não é mais Não, mano, não. o mano É meu irmão. o mano mora lá, tem um certo Não, mas carinho. o Portugal, O Mano- Hugo, quando Mano ele jogou no acompanha, Flamengo, ele começou muito bem e o grande problema do Hugo foi ele ter desandado, velho. O extracampo do Hugo, Lele, pesou demais contra ele. Vida Tanto que louca, quando... mano.
O cara deslumbrou Portugal. Começou a ganhar bem, notoriedade, enfim, Rio de Janeiro. O cara que não tiver cabeça no lugar, o cara desanda. Né, mano? Exato, Domênico. Tanto que ele foi negociado com o Chaves de Portugal, que era um time pequeno de Portugal, que caiu, cara. Caiu. E o Corinthians aí, perdendo lá o traidor, o Corinthians foi atrás de um goleiro aí na urgência e falou, pô, vamos atrás do cara. E foi um tiro no escuro que deu certo pra cacete. Nossa, E pra ele também, porque poucos têm a segunda chance. Porque hoje, Portuga, pra falar a verdade, cara, existe aí uma divergência entre opiniões com relação a quem é o melhor do Corinthians hoje. Eu ainda acho o Garro. Mas o Hugo Souza no mesmo patamar, tá ligado? Você tem uma predileção por um ou por outro. Mas, cara, hoje o Hugo Souza tá na prateleira do Garro. Eu acho que o Garro ainda é um pouco melhor. Mano, só uma coisinha, Motinha. A coisa tá ruim pro Brasil mesmo. Nesse momento, a Colômbia a Colômbia tomou 1-0 da Bolívia. A Bolívia passou o Brasil. A Bolívia é o 5º colocado. Mas o Brasil vai ganhar. O Brasil tá em 6º. A Bolívia, quem fez o gol da Bolívia aqui? Quem fez o gol foi o Miguelito, que não fica nem rapaz. no banco do Santos. Miguel Terceiros. Miguelito, que é do Santos. Bolívia 1, Colômbia 0. O Brasil ganha os 2 jogos, mano. Onde o Brasil vai parar? O Brasil tá em 6º, mano. O Brasil vai ganhar os 2. Dependendo da rodada, Portuga, se o Brasil tomar fumo hoje do Chile, o Brasil pode terminar a rodada em 8º. Mas ganha do Chile e ganha do Peru. Mas se não ganhar, o homem tá fora, hein? Como diria o Galvão Bueno, tá em crise, chama o Chile. O Chile é fraco, mano. Que mais do Corinthians? Vamos lá. O Alex Santana, né, Lelê? Vai voltar antes do tempo aí que tava esperado, né? A Deus. O pessoal tava aguardando aí que fosse durar mais tempo. Não, já tá em transição, já tá pronto. Diz que vão contar com ele no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Sim. Então, está de volta. Quem também vai estar de volta é ele, né? Thales Magno, né? Então, mas olha, nesse caso aí, o Alex Santana ainda não vai voltar 100% ainda fisicamente. Mas vamos colocar e não dá, então, mas não dá pra contar com ele como titular. Mas pra mim, Lele, o meio-campo do Corinthians hoje, principalmente nessa partida contra o Atlético Paranaense, tem que ser Martínez, Carrídio, Garro, Coronado, Memphis e Yuri Alberto. Do meio-campo pra frente tem que ser esse time, mano. Ganhar do Atlético Paranaense. E o Romero? Então, o Ibrahim Romero, velho, ele tá voltando também de data FIFA. Vai estar meio cansado, vai estar meio desgastado. Entra no segundo tempo pra fazer o terceiro ou quarto. Também vai estar voltando, né? Então, mas aí pode, é só pra dar uma chadada. Mas ainda assim é melhor que o Ranieri ali no meio, pelo amor de Deus. Mas o que você acha desse meio campo pra frente aí, Lelê? Então, mano, tem gente que fica nessa dúvida, né? Se Garro e Coronado podem jogar juntos e tudo mais. Eu acho que sim, principalmente jogos dentro de casa, que é aquele adversário que tá mal, que não é um adversário que fica tanto com a posse, que pressiona, porque o Atlético Paranaense é um adversário que, né, não faz isso. Então eu acho sim que é válido testar o Garro e o Coronado juntos, principalmente agora que o Corinthians precisa de gols, precisa desse meio criativo, precisa dessas vitórias e tudo mais. Então, acho que é válido, sim. E outra, Lelê, um dia já jogou junto aí Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Pô, mas você tá comparando com é claro que você tem que saber ter um equilíbrio, né? Principalmente na marcação. O que você tá e citando? tal, Pelo amor de Deus. Ô, Ademir, fala alguma coisa. Não, eu tô esperando ele terminar pra concluir aí. Ele falou essa besteira. E aí? Ele falou essa besteira. Mas é verdade, um dia não jogaram juntos ali? Jogaram juntos ali. Fala o nome. Jogaram juntos Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. E no Corinthians... Tá, e você tá comparando com quem? Não, você tá de brincadeira. Dá pra colocar Carrídio, Coronado, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Cara, dá uma camisa de força pra esse louco, velho. Dá uma camisa interna esse rapaz. Completamente. O que não dá pra jogar, resumindo, o que não dá pra jogar junto é jogador ruim. Jogador bom se entende, meu irmão. Dá pra jogar. Na frente você colocou Memphis e Yuri? Eu tô gostando também, viu? Porque até, acho que umas 3 semanas atrás, a gente tava falando sobre isso aqui no Estádio 97, e a gente já tinha percebido, o Ramon tá mudando a posição do Yuri. O Yuri não é mais aquele cara com obrigação de fazer um pivôzão, tá jogando como segundo atacante. Acho que daqui a pouquinho vem aí na frente Yuri e Memphis, que é o que ele tá querendo fazer. Vai matar o e o Yuri tá bem. O Yuri agradecido. Mas umas 7 rodadas eles entrosam. Não, você viu? Já acabou. Você viu? Já caiu. Fizeram a leitura labial no Memphis no último jogo lá dele. Ele perguntando pro Yuri Alberto lá. Você viu? Ele falou, Are you Van Persie? Are you Van Persie? Meu, achei que ele tava falando Mas é verdade. sério, foi na hora que o Yuri Alberto deu uma lustrada na chuteira dele. Falar besteira, Agora vamos falar sério. Pessoal, amanhã, 11 de outubro, é dia da maior super... Cheque pro Flamengo?
Fala, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesta quinta-feira. Uma boa notícia pro torcedor corintiano, porque hoje, um pouco mais cedo, o Corinthians formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo, conforme havia sido estabelecido aí entre os clubes em julho deste ano, quando foi feito o empréstimo. O que significa isso? Já foi feito o pagamento dos 800 mil euros por 50% dos direitos dele? Não se sabe. Por quê? Porque entre as partes ficou decidido até quando o Corinthians pode pagar esse montante. A gente lembra que o contrato de empréstimo vai até o final do ano. Pode ser, então, que esse seja o limite para que o Corinthians pague essa quantia, porém, o clube quer o quanto antes já pagar. Formalizar essa opção significa que o Corinthians demonstrou essa vontade assim que foi possível. Como você disse, 10 de outubro era a data inicial para que o Corinthians fizesse isso. Hoje mesmo já foi lá, já formalizou essa proposta para formalizar essa opção de compra. Como eu disse para vocês, o goleiro Hugo está avaliado em 800 mil euros, que equivale a mais ou menos 5 milhões de reais, 50% dos seus direitos, que é o que o Corinthians vai adquirir nessa transação. E o Corinthians tinha até o dia 30 de novembro para fazer isso, já fez hoje, portanto, tá certo? O Hugo Souza chegou em julho por empréstimo, que é o contrato que vai ser válido até o final do ano. A gente só pode ter um registro de um novo contrato a partir de janeiro apenas, que é quando abre a janela de transferências novamente, mas ele chegou, já é titular absoluto, como a gente sabe, são 22 jogos, 23 gols sofridos, 7 jogos sem ser vazado, defendeu 4 pênaltis em eliminatórias, aqueles 3 pênaltis contra o Red Bull Bragantino, enfim, o Hugo Souza, que é esse titular absoluto do Corinthians, vem dando uma certa calmaria ao time desde a saída do Cássio, pelo menos relacionado à defesa. Então, volto com vocês aí para vocês discutirem esses números. Voltando então a falar para vocês, foi formalizada a opção de compra do goleiro Hugo. Tá certo, Mi? Valeu, Ma. Muito obrigada por todas as informações. O que você acha, Garrafa? Acho que o Corinthians, mais que formalizar, tem que ficar na porta lá da Gávea, onde que tiver, né? E resolver logo essa questão. Receber, né? Leva o portador lá. Tem que resolver essa questão, né? Pô. Não vacilar em hipótese alguma, porque não dá foi brecha. Aquele achado. Foi um achado, o Hugo. O que tá jogando esse moço é uma grandeza, O Corinthians ainda respira no Campeonato Brasileiro muito ao Hugo. Muito ao Hugo. Eu disse recentemente aqui, eu sei que os corintianos querem que o Hugo permaneça no Corinthians, mas pensando em futuro de seleção brasileira, não vejo nenhum exagero o Hugo estar entre os 3 goleiros da seleção brasileira, porque o Alisson, com toda a sua história, seu potencial, para mim não deveria estar no grupo. A carreira do Alisson, dentro da seleção brasileira já ficou para trás. Foram 2 Copas do Mundo e não se discute mais. Não fez a diferença. Não fez a diferença. Quem era o goleiro do Santos? Um ótimo goleiro, mas não fez a diferença. O Ederson, para mim, o Ederson que joga. O Ederson que hoje é o titular. Para mim, deveria ser o titular da seleção brasileira, e o Hugo caberia muito bem ali na relação do terceiro goleiro, pensando no futuro, porque o menino tá jogando barbaridade. E os corintianos não querem que, porque hoje não há uma identidade muito grande, né? A identidade é muito pouca do torcedor com a seleção. O torcedor antigamente queria ver o seu jogador na seleção, hoje não, ele quer que o jogador não vá para a seleção e continue no clube. Eu fiz um comentário semana passada, corintianada, não mexe com o Hugo, deixa o Hugo aqui no Corinthians e tal, mas por um prêmio ao jogador pelo que ele vem jogando, tem claro, merecimento para estar entre os convocados. Nova geração. Osmar Silva, o Hugo tá jogando muito bem, tá fazendo milagres pelo Corinthians, pensando em terceiro goleiro para preparar o futuro na seleção brasileira, ok, mas eu ainda acho o Everton melhor, porque o Everton, inclusive, está fazendo a diferença na baliza 0 do Palmeiras. O Everton é o goleiro, além do Leão, o que menos tomou gols em jogos, que conseguiu manter a baliza 0 em quase 200 partidas. São 3 goleiros. Sim, então, como você concordou comigo que o Alisson fica de fora, então você tem o Ederson, o Everton, entre o Bento e o Hugo, eu sou mais o Hugo. Tudo bem. O Bento, que é um bom goleiro, mas ele não tá nem jogando. O Bento é reserva, mas como não joga no Brasil, traz o goleiro. O Hugo, para ser o terceiro, Ederson, Everton e Hugo. Tá? O Everton. Perfeito. O Everton. Pois não, professor? O Everton. E o Everton, pra mim, tá na frente do Hugo. Os dois estão muito bem. O Hugo tá bem pra caramba. Jogando pra caramba. Resolve, quais são os seus 3?
Essa ordem, hein? Tá bom. Vai. Tá bom. Só que eu tô na verdade, contra. Então se essa ordem, ele concordou o Hugo na seleção. Isso, concordou. Em terceiro, porque você colocou o Everton na... Se o Everton é o segundo... Se ele não queria que fosse o titular, entendeu? Se o Everton... Mas tudo bem, você conseguiu o argumento. Se o Everton é o segundo goleiro, na opinião do Garrafa, o Hugo é o terceiro, correto? O Everton, ou não, está à frente do Hugo. Aí como é que você vota no Hugo, naquele resta um, na frente do Everton? Porque já tínhamos 2 goleiros. Não, você tá falando resta um, tem gente que nem assistiu o programa, você não tá nem entendendo. Você tá Tudo viajando. bem, vamos fazer aqui o resta um. Pra você, o Everton ou o Hugo, Garrafa? O Everton, você tem que escolher. Não, o Everton, entre o Everton e o Hugo, o Everton tem mais bagagem hoje. Mas são 3 goleiros. Então tudo bem. Você tem que escolher mas um goleiro é pra escolher um pro seu time. Eu tenho o Hugo. Da seleção e é o o Ederson. Meu goleiro é o Ederson. Time. Agora é o Ederson. É o Ederson, titular. O Everton não se em discute. segundo e o Hugo em goleiro terceiro. do Manchester City. Beleza, vai o Ederson. Em segundo o Everton. Precisa... Quem lá quer saber de seleção, rapaz? A única seleção que eu se importa é com a seleção do Corinthians. Só o Corinthians. Seleção brasileira, de minha parte, que perca hoje. Perca pro Chile e que nem vá... Ou não, ir pra Copa do Mundo tem que ir. Pra Copa do Mundo tem que ir. Mas fala a verdade, pessoal. Ó, eu tenho tanta raiva da CBF. Tanta raiva da CBF que eu nem... Não só eu, acho que todo brasileiro não está se importando mais com a seleção brasileira. Então eu quero saber de você. Você ainda se importa com a seleção brasileira? Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Eu não se importo. Eu só torço mesmo quando é Copa do Mundo. Copa do Mundo eu torço porque o coração bate mais forte, aí não tem jeito. Agora, eliminatórias, eu sei que que eu sei que a seleção vai se classificar de qualquer jeito, eu nem se importo. Mas comenta você aí, ainda se importa com a seleção brasileira? Fortalece com like e vai.